Olá, você que está me assistindo aí, está vendo esse vídeo, né? Queria deixar uma palavra para você lá em 1 Jó, que fala assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. No livro de Jó em si, na verdade o livro de Jó conta a história de Jó, né? Logicamente. E fala sobre a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem justo, tinha seus filhos, tinha sua fazenda lá, tinha seus gados e tudo. E apesar de ser rico, ser íntegro, Jó não se desviava do mal. Jó não se desviava de Deus. Lá no capítulo 1 ainda de Jó, no versículo 6, diz assim: Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Então Deus pega e vira para Satanás e diz o seguinte: que tudo que Jó possuía, todas as riquezas de Jó, estavam nas mãos de Satanás. Apenas que Satanás não poderia tocar um dedo sequer nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, foi lá, acabou com a fazenda, acabou com os gados, acabou com os filhos dele. E nos versículos adiantes vai falar que voltou novamente Satanás ao Senhor e disse que se o Senhor permitisse que tocasse na carne, né, em Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor vai e apenas dá uma, como se diz, enfim, Deus só não deixa Satanás tocar na alma de Jó, na vida de Jó. Então Satanás vai lá e coloca uma lepra em Jó. E lá no capítulo 2, versículo 9, tem uma passagem muito interessante que eu destaquei aqui, que fala assim: Então sua mulher lhe disse, a mulher de Jó nesse caso aqui: Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Que a mulher de Jó vira para Jó e simplesmente diz para ele amaldiçoar o Deus, que o Deus dele não estava com ele, mas mesmo assim ele não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou Deus, pelo contrário, ele repreendeu a mulher dele, afirmando que a mulher dele estaria louca. Ou seja, nisso eu posso ver que Satanás roubou todos o que Jó tinha, tocou na saúde dele, na esposa dele. E um dos versículos adiante do livro de Jó vai ser uma conversa entre os amigos de Jó e Jó. E esses amigos, em alguns versículos, chegam até julgar Jó, se Jó não está fez algo de errado contra Deus. E lá no capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse:
Bem eu sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escute-me, pois, eu falarei e te perguntarei e tu ensina-me. E no versículo mais adiante, lá no versículo 7, Deus fala com Jó não, na verdade, perdão. Deus manda os amigos de Jó ir atrás de Jó e oferecer sacrifícios. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Ou seja, aqui Deus enfatiza que os amigos de Jó aqui não, como podemos dizer, não foi íntegro como Jó e não ajudou Jó quando Jó estava no momento triste dele. Então, no versículo 8 diz assim: tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, Jofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E agora aqui podemos ver que Deus virou o cativeiro de Jó. Jó não tinha nada. Jó foi, podemos dizer que, acusado pelos seus amigos. E Deus vira o cativeiro de Jó. Deus ordena que os amigos de Jó vão até com ele, oferecer sacrifícios. E no capítulo 42 de Jó, no versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então, Deus multiplicou tudo que Jó tinha, tudo que Jó havia perdido, Deus acrescentou em dobro. No versículo 2 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E para finalizar, no versículo 17 diz assim: então morreu Jó velho e farto de dias. Que conta a história de um homem que foi íntegro, reto, justo perante Deus, apesar de ter tudo, enquanto tinha tudo, e depois, quando não tinha nada, continuou sendo íntegro, reto diante de Deus. Que possamos pegar essa mensagem do livro de Jó e trazer para nossas vidas, que possamos sim sempre ser íntegro, sempre ser justo e reto perante Deus, tendo tudo ou não tendo nada. Porque tem até uma música, né, que diz que se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Deus vai continuar sendo Deus. Amém? E
você, recomendo você a ler o livro de Jó, para você entender a história dele. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado dessa mensagem, que você possa tirar algum proveito dessa mensagem. Recomendo você a ler o livro de Jó. E não desista, Deus é com você, você que está me vendo aí esse vídeo. Deus é com você, não importa os problemas, as dificuldades, Deus é com você. E nunca se esqueça, Deus não pediu para você chegar inteiro, mas Deus pediu para que você chegasse. Continue, persista. Lá na frente Deus vai te dar a sua vitória.